Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Ok, meus irmãos, estamos aqui hoje para falar sobre o poder da fé. Eu sou Eni Sabino, lá da Casa Espírita Lar de Maria, e nós vamos falar sobre o poder da fé, o capítulo 19, o item 1, 2 e 3, ok? O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu-lhe, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E, estendo Jesus ameaçado o demônio, que saiu do menino, que ao mesmo tempo ficou curado. Os discípulos, vindo então ao seu encontro em particular, lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te de lá para cá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17 e versículo 14 a 20. Ok, essa questão nos mostra a condição de fé. Nós precisamos entender que fé é algo que não é vacilante. Se ela vacila um pouco, como Jesus disse, nós não teríamos condições de realizar. Então esse é o fato, porque os apóstolos não puderam curar esse menino, porque eles vacilaram, eles tiveram receio de não poder. Então, quando qualquer coisa que nós vacilamos, nós não conseguimos realizar a tarefa. Então, nessa lição, nós acreditamos que Jesus nos deixa um legado, o legado da fé plena, da fé que não vacila. Se eu pensar que eu não consigo fazer algo, que eu não tenho capacidade, por exemplo, se alguém nos convida para um trabalho, a pessoa, eu não posso, eu não estou apto, eu não tenho condição, aí você já está fadado ao erro, a condição de não conseguir. Então a fé, ela precisa, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, é o nosso momento de testemunhar a fé. Se eu estou envolvido em um problema igual estamos agora, onde toda a humanidade da Terra está necessitando desse amparo, está necessitando dessa condição, então o que acontece? Nós precisamos transportar essas montanhas. O que são essas montanhas? São esses momentos em que a gente precisa de tirar do nosso caminho esses obstáculos. Os obstáculos que não deixam que nós tenhamos fé. Porque se a montanha da dúvida, a montanha do medo, que é uma das montanhas mais altas, mais íngremes que possa aparecer no nosso caminho, então nós não vamos ter condições de realmente transportá-la. Porque eu olho para a montanha e penso que ela é intransponível, não dou conta, acabou minhas forças. Como que eu posso dizer que as minhas forças acabaram
Se eu não me conheço, não sei o tamanho das minhas forças. Então é como diz aquele texto: se eu não devo falar para o meu Deus o tamanho dos meus problemas, mas devo dizer aos meus problemas o tamanho do meu Deus. Ou seja, eu não devo olhar para os meus problemas de baixo para cima, porque senão ele cresce muito à minha frente, ele se torna monstruoso e aí eu não consigo transpor. Mas se eu me elevo na fé, na oração, e aí olho para os meus problemas, então aí eu vou vê-lo bem menor, porque eu cresço, porque eu desenvolvo, porque eu fortaleço na fé. Não tem nada que fortalece mais o ser humano do que a fé. Então, se nós estamos diante de uma pandemia, esse é o momento certo para a gente olhá-la não como algo que vai me fazer sucumbir. Não, isso não. Mas é algo que vai me trazer um teste para que eu mostre a mim e a Deus que esses problemas são transponíveis. O Emmanuel fala que a fé é a divina claridade da certeza. Então, ou seja, por que é divina? Porque a fé vem de Deus, é a nossa ligação com o Criador. Então, a claridade, porque ela tem que ser clara, sem manchas, sem nada que a empane. E a certeza, porque ela tem que ser absoluta. Então, se eu creio que Deus é bom, é justo, é grande, por que eu vou me rebaixar diante de um problema dessa natureza? Então, eu tenho que transportar essa montanha. Por isso que ele disse que os apóstolos não curaram o menino por causa da incredulidade. Porque faltou fé, faltou confiança, faltou a certeza de que eu posso. Em nome de Jesus, eu posso, eu faço. Então, em nome de Jesus, vamos vencer a pandemia. Ah, mas então eu não corro risco de adoecer? Não. Vencer a pandemia não é não ter a morte do corpo físico. O que a morte do corpo físico possa representar para quem tem fé? Apenas uma montanha que eu consegui escalar. Então, a morte do corpo físico não representa para a pessoa que tem fé nenhum obstáculo. É uma transformação natural. Todos vão passar por essa transformação. Então, qual a diferença se eu passar por A ou B? O importante é que eu tenha cuidado, que eu tenha as minhas forças, que eu tenha o meu desenvolvimento, que eu busque isso, mas busque com a certeza clara. Então, eu tenho que respeitar as leis humanas, que diz que eu devo ficar em casa, mas eu tenho que ficar em casa com certeza. Não é ficar apavorado. Então, esse pavor me tira do sério, me deixa fora do contexto. Se eu estou fora do contexto, não tenho fé. É incrédulo, é raça incrédula. Então, nós, como espíritas, como cristãos que somos, temos que buscar isso. A fé é o caminho mais curto, como diz no texto, entre nós e o Criador, entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a certeza clara de que eu sou capaz. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro do mundo, não tenho que temer. Então, nossos irmãos, que nós possamos compreender isso claramente, assertivamente, porque todos nós teremos que passar pelo teste da fé. Então, nesse momento, a espiritualidade está oferecendo ao homem na Terra a possibilidade de sair vitorioso. E nós somos capazes. Porque se Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, então se fardo chegar até a mim, é porque eu sou forte. Por que eu vou vacilar? Então eu não creio, certo? Então, essa lição, ela é muito apropriada para esse momento. Que Jesus nos abençoe, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a Deus que nos dê força, Senhor, de infinita bondade.
Nós queremos rogar-te, Mestre, com todo o nosso coração, que nos auxilie a vencer mais um obstáculo. Que se por acaso nós nos tombarmos adoecidos por esse vírus, que Deus nos fortaleça. Agradeçamos a Deus por este momento, porque é o momento em que nós sabemos, Senhor, que estamos passando por uma provação, que estamos passando por muitas dificuldades, mas se eu for beneficiado com a graça desse teste, que eu possa, Senhor, compreender que se Deus está comigo, quem poderá ser contra mim? Qual obstáculo pode ser maior do que aquele oferecido por Deus diante de meus passos? Qual obstáculo possa ser intransponível para aquele que crê? Jesus, Mestre de infinita bondade, abençoa todos nós, Senhor, o ser humano na terra, para que tenhamos essa harmonia, essa fraternidade, muita paz, muita harmonia para todos nós. E não vamos esquecer em nenhum momento que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O que é ser eleito na lei de Deus? É chegar o momento que eu me preparei através das inúmeras reencarnações para chegar a este momento e poder sair daqui vitorioso. Muito obrigada a todos, muita paz, e que quando chegar a dor, ela chegará hoje ou amanhã, possa compreender isso, que o Pai Celestial não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, meus irmãos, nós podemos dizer a Deus de todo o coração: obrigado, Senhor, por provar a minha fé. Se Deus nos deu, Deus nos tira. Bendito seja Deus, parafraseando a essas lições imorredoras do Evangelho. Não é casual, não é por acaso que Jesus nos trouxe as lições divinas. Que Deus assim nos ilumine hoje, agora e sempre. Muita paz. Com as bênçãos de Deus, sairemos todos vitoriosos. Que assim seja.